Eu não sou o maior puxa-saco do Ayrton Senna, igual todo o restante do mundo é, praticamente. Eu acho que ele era uma celebridade fabricada pela Rede Globo. Eu acho que ele era só mais um piloto FDP, como todos são. O piloto tem que ser canalha para poder vencer. Eu não acho que faça sentido o endeusamento que fazem no Ayrton Senna, tratam ele como se fosse uma figura messiânica até. Eu acho que a cobrança da torcida de querer ter outro Senna no Brasil é o que ofusca a carreira de pilotos brasileiros brilhantes, como, sei lá, Hélio Castro Neves, Tony Canaan, Rubinho Barrichello, Felipe Massa, Augusto Farfus. Agora, hoje em dia, até mesmo colocam essa comparação com o Senna no Bortoleto, sabe? Eu não acho que usar o Senna como parâmetro de tudo faça bem pro automobilismo como um todo. Eu acho que a torcida brasileira ela é meio burra nesse endeusamento do Senna. Esquecem também do Piquet, que veio antes, era tão bom quanto, na minha opinião. Esquecem do Fittipaldi também, um nome primordial para o automobilismo brasileiro. Então, sei lá, o pessoal endeusa demais o Senna e ignora outras figuras tão interessantes quanto, na minha opinião. Mas o que nós não podemos negar é que sim, o Senna foi um dos maiores de todos os tempos. Vai para sempre ser lembrado, primeiro porque morreu, mas vai para sempre ser lembrado também pelos seus feitos, né? Como aquele campeonato em Suzuka. Enfim, o fato é que o Senna é um dos maiores de todos os tempos, sem sombra de dúvidas. Muitos entraram no esporte por conta do Senna. E este carinha aqui, se você conhece esse carrinho aqui, né? MP4/4, houve um engenheiro por trás desse carro, o Steve Nichols. Nichols, né? Acho que é Nichols que pronuncia. E o Steve Nichols está desenvolvendo agora o seu próprio supercarro divulgado no Monterey Car Week. Eu não vi ainda os detalhes técnicos desse carro, deixei para ver aqui junto com vocês nesse vídeo, eu vou reagir à matéria ali, né? Eu vou dar uma lidinha, mas olhando esse design aqui, me remeteu totalmente aos anos 60. É inacreditável como que um carro feito hoje tem esse aspecto. Ele me remete totalmente aos anos 60. Primeiro que eu não sabia nem que o Steve Nichols estava vivo ainda, foi uma grande surpresa, e outra surpresa também foi ver ele indo para essa linhagem, né? Nós estamos vendo muitos supercarros, né, esses restomodes também, indo para esse caminho de ser cada vez mais limitado, cada vez mais sofisticado, cada vez mais caro e também cada vez mais inspirado ao passado, né? Porque o design contemporâneo é uma bosta. Então eles têm que se inspirar quando o design era de fato bonito, né? Por mais que ele tenha um pouquinho aqui de Hot Wheels, esse biquinho aqui, né? Lembra tem algum modelo Hot Wheels que tá me lembrando desse carro aqui, ainda assim. Eu achei lindo, achei lindo. E agora vamos ver aqui a matéria para ver o que mais que Steve Nichols andou mexendo nesse carrinho. Quero ver mais fotos, porque eu só vi essa primeira foto só. Eu tô em viagem, eu não tinha visto muita coisa sobre o Monterey Car Week. Esse aqui, o nome desse carro, ele é o Nichols N1A. Bem óbvio, né, o nome, né? Ali tá o Steve Nichols, velhaço já, mas ainda assim desenvolvendo o carro. Que legal. Adorei essa roda, me lembra um pouquinho a BBS RK, mas com um aspecto um pouco mais vintage. Essa eu achei sensacional. O freio ali dentro não parece ser Brembo, não tá muito grande também os discos de freio, tanto dianteiro quanto dianteiro quanto traseiro. Talvez seja um carro bem leve. E aqui nós já temos um pequeno spoiler do que ele tem de motor, ó. Nós temos um V8 aqui, ó, tem 8 corpos de borboleta individuais aqui, abaixo do Santo Antônio. Temos um V8 colado na cabeça do piloto aqui, ó. Dirigir isso daqui deve ser uma brisa, que você deve ouvir totalmente o som das borboletas abrindo. Que doideira, tem mais fotos aqui também, ó. Pequenininho, barqueta, isso aqui é um carro barqueta por definição, né? Nós temos o Santo Antônio aqui com esse formato de triangular, né? Um para-brisa super minúsculo, o olho do piloto tá acima do para-brisa, né? Então você tem que dirigir de capacete. Isso é uma belíssima barqueta, uma das barquetas mais lindas que eu já vi, sinceramente. Sensacional, estou sem palavras para descrever. Aqui a gente tem aquele minimalismo sofisticado dos anos 60, tal como o Lamborghini Miura, por exemplo. Isso aqui, acho que até o iníciozinho dos anos 70 ainda tinha um pouco disso, depois foi se perdendo, né? Que nem, por exemplo, você vê o carro de lado aqui, você tem uma linha aqui da saia lateral, aí você tem uma linha aqui no meio, outra linha aqui e outra linha aqui no para-choque, poder separar essa peça inteira de capô, duas linhas para a porta, uma linha para para-choque dianteiro e acabou. Não tinha vincos de carroceria, você tinha uma carroceria ondulada, né? Essas linhas assim onduladas, isso vinha por uma consequência das técnicas de construção da época, né? Hoje em dia os carros têm que ter mais vincos porque as chapas são de aço de outra resistência mais finas, né? Então você tem que ter mais dobras para dar essa resistência. Então nessa época a gente tinha um chassi tubular e a carroceria de fibra de vidro, se o piloto morresse, dane-se. Então você tinha essas peças grandes de fibra de vidro com esse formato ondulado, né?
E esse carro, mesmo sendo construído hoje em dia, ele remete a essa época. Aqui a gente tem a visão dele de cima também, né, com as borboletas estampadas, que é uma coisa que deve ser ruim de você ter um carro com corpos de borboleta individuais exposta dessa maneira. Você tem que sempre lembrar de tampar isso daqui para não cair sujeira. E pelo que eu tô vendo aqui, ele tem também um mix de construção moderna também, de questão de chassi, né, porque a estrutura dos bancos são de fibra de carbono. Ah, ele tem um volante pequenininho também, que legal. Tem mais fotos? Não, acabaram as fotos já. Tem um pouco de interior, mas dá pra ver que ele tem um volante pequenininho também dos anos 60. E tem alguns mostradores aqui também bem pequenos e tudo mais. Não parece ter tela. Sensacional, cara. Que criação visualmente aqui, super nostálgico. Adorei essa grade cromada aqui com as duas lanternas redondinhas. Adorei. Ó a parte aqui a tampa aqui do diferencial exposta aqui, ó. E vamos ver o que mais saiu aqui sobre a questão dos detalhes técnicos, né? Então esse é o N1A, uma barqueta de corrida homologada para as ruas. Que legal. E o motor é um 7 litros aspirado, também anos 60, é um LS3. Puta que pariu, meteram um LS3, eu tive até que soltar um palavrão aqui. Ele foi revisado com peças feitas sob medidas, né? Pistões, os connecting rods, tem sistema de cárter seco, já tem acelerador eletrônico. Mas ainda assim, mesmo sendo aspirado, ele tem 650 cavalos. Somente tração traseira com câmbio manual de 6 velocidades. Incrível, incrível. O peso dele é 1984 pounds. Eu vou fingir que sou burguês safado agora. Alexa, converta 1984 pounds para quilos. Tá, ela entendeu 19 mil pounds, mas então isso dá 900 quilos, ok. Tá vendo como eu sou muito bom com tecnologia? Não consigo nem fazer a Alexa fazer o que eu quero. Enfim, deu 900 quilos e obviamente o chassi é de fibra de carbono. Ah, também estão usando grafeno na estrutura, que interessante. Grafeno derivado da Fórmula 1. Aqui a gente tem aquela tática de marketing igual do Donkervoort, lá no meu canal principal também, né? Então ele tem uma relação de peso-potência equivalente a 720 cavalos por tonelada, que é estúpido, é um número enorme. É realmente número de carro de corrida. Isso aqui seria quase que um Fórmula 1 da época, né? Não seria por regulamento, né? Mas questão de peso-potência. Nossa, a roda traseira aro 20, nem parece. Que loucura. Pneus Michelin Power Sport Cup 2, também é legal, né? Os carros antigos tinham os pneus inferiores, né? Acho que muito carro antigo seria mais rápido hoje com pneus modernos. Ah, olha que interessante, ó. Esse aqui é o primeiro modelo da Nichols Cars. A empresa foi fundada por 2017 pelo Steve Nichols, não conhecia, e o CEO é o John Minett. E aí o Nichols N1A, ele é inspirado no McLaren M1A. Este eu não tô me lembrando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no site, no Google. Nossa, né? Não, fica bem clara a inspiração. Bem clara. Interessante. É como se o N1A do Nichols fosse uma interpretação disso daqui numa versão de rua. Muito curioso esse caso. E aí também os 15 primeiros que serão fabricados, né, no N1A, eles virão também com esse adesivo dessa série Icon 88? Icon 88, né? Em homenagem às 15 primeiras vitórias do MP4/4 na temporada de 88. Então fica aí esse carrinho que é uma criação única, caro pra cacete, mas que celebra tanto a McLaren quanto o Steve Nichols, quanto também o carro que foi um dos maiores dominantes de todos os tempos, né, que também remete ao Ayrton Senna. Se você não concorda com o que eu falei sobre o Senna, tudo bem, não me importa, essa é a minha opinião, você tem a sua, não ligo. O que importa é que esse carro aqui é incrível e cultuado de forma exagerada ou não. O Senna foi um dos maiores de todos os tempos. Seria legal ver o Senna pilotando um carro desse, né? Uma pena que ele não está mais por aqui. Mas aqui tá um carro de uma escola de engenharia que não existe mais. Gostei pra caramba. Deixe sua opinião aí embaixo, já que eu falei a minha aqui no vídeo, né? E nos vemos no próximo episódio. Vou deixar aqui embaixo de mim aqui uma playlist com só carros restomods inspirados no passado aí, né? Pra você apreciar esse mix de gerações de engenharia. Fechado? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!